Hoje nós teremos uma primeira aula sobre balanços de massa em bioreatores. E nós vamos começar com a situação mais comum e talvez mais simples, pelo menos do ponto de vista prático, porque não necessariamente é mais simples do ponto de vista matemático, que são os processos em batelada. Então, lembrando aqui do nosso bioprocesso industrial genérico, nós temos um fluxo de atividades que nós já discutimos, divididas em duas grandes partes, no upstream e no downstream. E aqui no coração do processo nós temos o nosso bioreator, onde a conversão principal vai acontecer, E nós falamos bastante aqui sobre meios de cultura, micro-organismos, sobre condições, sobre características dos bioreatores. Falamos um pouquinho sobre cinética de crescimento, de produção, de consumo de substrato, e agora nós vamos integrar essas informações aplicando uma ferramenta de engenharia que são os balanços de massa. Então aqui nós temos novamente algumas ilustrações de alguns processos industriais com menos asepsia, com mais asepsia, mas o interessante é que isso que nós vamos discutir agora vale para ambas as situações, ou seja, para todos os tipos de bioprocesso. Nesse gráfico, nós temos aqui as curvas cinéticas das variáveis biomassa ou concentração celular, que a gente vai chamar de X, concentração de substrato, que nós vamos chamar de S, e concentração de produto, que nós vamos chamar de P. Existem várias formas para se conduzir um bioprocesso. Vai depender de como é que nós alimentamos e como é que nós retiramos meio de cultivo. Mas basicamente, se nós pensarmos aqui no nosso bioreator, com meio líquido aqui dentro, quando nós podemos ter uma corrente de entrada e podemos ter uma corrente de saída. Vamos chamar isso aqui de F1 e de F2. Se F1 e F2 forem iguais a zero, ou seja, se não houver entrada nem saída, nós chamamos isso aqui de reator batelado, ou batch em inglês. Se o F1 for diferente de zero, e o F2 for igual a zero, nós chamamos isso aqui de batelada alimentada, ou de fed batch, que é uma opção bastante usada em bioprocessos, ou seja, é um reator em que eu tenho um volume variável. Eu começo, na verdade, o processo com um volume pequeno e vou alimentando o meio de cultivo e esse volume vai subindo até chegar aqui no volume final. Lembrando que no batelada alimentada eu não tenho a vazão F2. Agora, se F1 e F2 forem diferentes de zero, eu tenho um processo contínuo. Então essas são as três principais formas de se conduzir um processo, um bioprocesso industrial. Batelada, batelada alimentada e contínua. Esse gráfico aqui vale para o processo em batelada, que é o que nós vamos discutir hoje. Então aqui nós temos um outro esquema sobre um reator em batelada, e a principal característica dele é que nós não alimentamos nenhum composto durante o processo e não retiramos nenhum composto durante o processo. Ou seja, todos os componentes são misturados no instante zero, aí inocula-se o reator com as células ou com os micro-organismos, liga-se o cronômetro e deixa-se o processo acontecer. O objetivo típico num processo como esse, ou num problema de balanço de massa aplicado a reatores em batelada, é calcular o tempo necessário para a conversão desejada ou para a reação desejada. Ou seja, uma vez que eu misturei tudo aqui, dei as condições de temperatura, pH, para que as células e os micro-organismos façam a conversão que eu quero. Inoculo com as células e com os micro-organismos, ligo o cronômetro. Quanto tempo vai levar para a minha conversão acontecer? Então nós vamos aplicar aqui então o balanço de massa ao nosso bioreator. Isso aqui está sendo colocado primeiramente de uma forma muito genérica. Aqui está o nosso reator, aqui tem uma corrente de entrada e uma corrente de saída, e aqui nós vamos desenhar o nosso volume de controle em torno do reator. Então vamos começar de uma forma bem geral para ir daí simplificando. A equação geral do balanço de massa, vocês já viram isso?
a gente começa escrevendo como o acúmulo de alguma coisa que nós queremos balancear, certo? Algum componente desse sistema é igual ao que entra menos o que sai, mais a produção, né? E a produção ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Se for uma geração, ela é positiva, se for um consumo, ela é negativa. Então vejam, nós temos uma produção diferente de zero quando o componente é consumido ou gerado numa reação. Tá? Então, se por acaso nós formos aplicar um balanço de massa total ao sistema, o termo de produção sempre vai ser zero, né? Porque a massa total não pode ser criada e nem destruída. Portanto, o termo de produção só vai existir se nós estivermos balanceando um componente que estiver participando de uma reação. O termo de acúmulo, né, ele é igual a zero quando a situação for de regime permanente ou estado estacionário, e ela vai ser diferente de zero quando a situação for de regime transiente. Então vamos aplicar isso para um balanço de massa de células, ou seja, nós estamos pegando um componente aqui, as células, e balanceando esse componente. Então a gente começa, eu vou até escrever aqui para ficar mais claro, né? Com aquela equação acúmulo igual a entra menos sai mais produção. O que acontece com as células num processo embatelado? Em batelada, nós não temos entrada, né, nem saída de células, ou seja, a nossa equação vai se resumir a acúmulo igual a produção. O que é a produção de células? A produção de células nada mais é do que o crescimento celular. E vamos lembrar, pessoal, que num balanço de massa, a dimensão de cada termo do nosso balanço, né, é massa por tempo, certo? Massa por tempo. No caso aqui, massa de células. Como é que eu vou escrever o termo de acúmulo? Né? Eu tenho uma derivada em relação ao tempo da massa de células. Ok? Então, a variação da massa de células com o tempo dentro do meu volume de controle vai ser igual a um termo de crescimento da população de células. Como é que nós quantificamos o crescimento? O crescimento tem a ver com a velocidade específica de crescimento, que nós já vimos lá em cinética, né? Só que a velocidade específica de crescimento, que unidades que ela tem, né? Porque aqui do lado esquerdo, vejam, eu já estou com massa por tempo, que é a dimensão que eu preciso no meu balanço de massa, né? Mas a velocidade específica de crescimento, ela tem uma dimensão de 1 sobre tempo, né? Então eu preciso de alguma forma transformar isso aqui em massa sobre tempo. Quais são as coisas que eu sei medir no meu processo? A concentração celular, por exemplo, né? Mas a concentração celular, ela tem unidades de massa por volume, né? Na verdade, o volume a gente pode representar até por L ao cubo, que seria o comprimento ao cubo, pensando nas dimensões básicas, né? Então, eu ainda preciso multiplicar aqui por um volume, né, para tirar esse L ao cubo daqui. E assim eu fico com massa por tempo. Ok? Então, esse aqui é o meu balanço de massa de células num processo em batelada. Muito bem, mas massa de células é algo que eu não consigo medir tão facilmente. Eu não consigo medir a massa diretamente. Normalmente eu meço o que? A concentração, né? E a concentração é massa por volume. Então eu vou substituir esse termo aqui de massa de células pelo seguinte, ó, a derivada em relação ao tempo, o que? Da concentração celular vezes o volume, né? Porque concentração vezes volume é massa. Vezes μ, x, v. Muito bem. Aqui eu posso aplicar a regra da cadeia, né, para tirar esse produto de dentro da derivada. E eu fico com isso aqui. Agora, num processo em batelada, né, em que eu não estou alimentando e nem retirando meio, normalmente a variação de volume é desprezível, né? Vai ter um pouco talvez de evaporação, de adição de ácido de base, mas é muito pequeno em relação ao volume total. Então a gente costuma desprezar esse termo aqui. E aí nós ficamos com essa parte da equação, né?
E, portanto, o meu balanço de massa de células num processo em batelada se resume a dx/dt é igual a μ vezes x. Tá? Porque eu vou cancelar aqui o volume com esse volume. Certo? Então, só tomem cuidado com o seguinte, né? Aí vocês vão falar assim, mas lá em cinética nós vimos que a velocidade específica de crescimento ela é definida como 1 sobre x dx/dt. Nós vimos isso lá em cinética, né? E no fundo essas duas equações aqui, ó, são muito parecidas. Mas tem uma diferença. Qual é a diferença? É o significado desse termo dx/dt. Tá? Esse termo dx/dt aqui, ele representa a variação da concentração de células com o tempo dentro do reator em batelada. E esse dx/dt aqui representa a variação de células por causa do crescimento. Né? Então esse dx/dt ele é um dx de crescimento. E esse dx/dt é um dx/dt que a gente observa, né? É um dx/dt do processo em batelada. Tá? São dois dx/dt's diferentes. Então cuidado só, porque quando nós formos fazer balanço de outras formas de operação de bioreator, vai aparecer aqui um dx/dt de crescimento numa equação que é um pouquinho mais complexa. Tá? Muito bem, mas voltando aqui, então é isso que se conclui desse balanço de massa de células, né? Lembrando só que nós vamos considerar sempre que nós temos uma mistura perfeita dentro desse reator aqui, tá? Então, em qualquer ponto do líquido nós vamos considerar que a concentração de células é igual, ou seja, não há gradientes de concentração dentro desse reator, né? Porque se houver gradientes, aí o equacionamento começa a ficar bem mais complicado. Mas agora vamos passar para o balanço de massa de substrato. Né? Como é que vai funcionar isso? Então, é muito similar ao balanço de massa de células. Eu penso, né, acúmulo igual a entra menos sai mais produção, não tem nada que entra, não tem nada que sai, então acúmulo igual a produção. E a produção, nesse caso, vai ser um termo negativo, né, porque o substrato está sendo consumido. Então aqui também eu vou escrever um D, a variação em relação ao tempo da massa de substrato é igual a... Como é que a gente quantifica o consumo de substrato? Através daquela velocidade específica de consumo de substrato. Né? No entanto, de novo, eu preciso ter as dimensões de massa por tempo no meu balanço de massa. E quais eram as dimensões do μS? As dimensões do μS eram massa de substrato por massa de células por tempo, né, que nós vimos lá na cinética. Então eu vou ter que multiplicar isso aqui pela concentração de células e pelo volume. Porque assim, de novo, eu tenho massa de células por volume vezes volume. Né? Eu cancelo esse volume com esse volume, esse mx com mx, e eu fico com a massa de substrato por tempo, que é a dimensão do meu balanço de massa. Mas, de novo, a massa de substrato, a massa total de substrato dentro de um reator eu dificilmente consigo medir, portanto, vou substituir esse IMS por variáveis mais facilmente mensuráveis. Né? Então, aqui a concentração de substrato vezes o volume. Lembrando que a concentração de substrato vezes o volume é a massa de substrato, vezes MSXV. Aqui também posso aplicar a regra do produto. Desculpa. V ds/dt, que é igual a μSXV. O volume, de novo, ele vai ser praticamente constante, portanto, eu fiquei com ds/dt igual a... na verdade, a gente esqueceu, né, pessoal, de colocar um menos aqui, porque, na verdade, o substrato vai ser consumido, certo? O termo de produção ele é negativo. Então, ms vezes x. Okay? Esse vai ser o meu balanço de massa de substrato. E também, de novo, a gente considera, né, a mistura perfeita, portanto, não há gradientes de concentração do substrato dentro do meu reator. Em qualquer ponto desse
volume líquido, a concentração de substrato é a mesma. E por último, nós podemos também pensar em fazer um balanço de massa de produto. Nós vamos seguir o mesmo raciocínio, né? Não entra, não sai nada, então o acúmulo vai ser igual à produção, e nesse caso a produção vai ser um termo positivo, porque o produto está sendo gerado. Como é que eu escrevo o meu acúmulo? A variação em relação ao tempo da massa de produto é igual à velocidade específica de formação de produto vezes xv, analogamente ao que nós fizemos anteriormente. Aqui nós vamos substituir por variáveis mensuráveis dPV dt igual a μp vezes x vezes v. Aqui eu aplico a regra da cadeia, v dp dt igual a p, não, mais dv dt igual a μpxv. Volume não varia no reator em batelada, portanto ficamos aqui com dp dt, ou seja, a variação da concentração de produto em relação ao tempo é igual à velocidade específica de formação de produto vezes o x. Então nós fizemos aqui um balanço de massa de produto, de produto no reator em batelada, né? Atenção que, apesar de aparecer aqui a concentração de produto, ou a concentração de substrato, ou a concentração de células nos três diferentes balanços, né? Quando eu apliquei o balanço, eu estou pensando na massa, né? Então sempre a dimensão aqui original é massa por tempo, tá? É porque eu fiz alguns rearranjos aqui, vocês notam que as dimensões de cada termo aqui agora é massa por tempo por volume, né? Mudou, certo? Mas na hora de aplicar o balanço de massa, inicialmente eu tenho que sempre partir dessa dimensão de massa por tempo. É que depois eu rearranjo isso, né, para chegar em variáveis que são variáveis que eu consigo medir e trabalhar no dia a dia. Então nós vimos também, né, na parte de cinética, quando nós falamos de cinética, que um perfil típico da concentração celular é esse aqui, um perfil típico da concentração do substrato é esse aqui, né? Inclusive nós discutimos também que como aqui nesse caso, nesse instante aqui, 8 horas, a população para de crescer, né? X atinge o seu máximo e S atinge zero, esse S aqui provavelmente era o substrato limitante dentro do meio de cultivo, né? Porque quando o substrato S foi exaurido, a população parou de crescer. No entanto, nós discutimos também, lembrando que a partir do momento que essa população aqui sai da fase exponencial de crescimento, né, que deve ser por aqui mais ou menos, que é quando essa concavidade aqui, ó, que estava virada para cima, começa a virar uma concavidade para baixo, quer dizer, a partir desse instante aqui é que começa a ocorrer a limitação do crescimento, né, porque as células vinham crescendo com o Mi máximo, a partir daqui, que é a que a gente chama de fase de desaceleração ou fase de redução de velocidade, já existe limitação do crescimento, certo? Muito bem. E o que a gente faz com esses balanços de massa todos, né? A gente pode, por exemplo, pensar em, quer dizer, eles podem ser aplicados para entender o que está acontecendo no processo, mas eles podem ser usados também para nós simularmos, né? Fazer um exercício de modelagem matemática e simulação do processo. Então vejam que eu coloquei o balanço de massa de células junto com o balanço de massa de substrato, certo? Que nós deduzimos. Se nós pensarmos só no crescimento exponencial, na fase exponencial de crescimento, né, nós vimos que o Mi é constante igual a Mi máximo. E portanto, a gente pode substituir esse Mi aqui, ó, por Mi máximo. Vamos pensar só na fase exponencial. E, portanto, x igual a x0 vezes e elevado a mi máximo vezes t. Então é assim, olha, veja, essa equação aqui, ela descreve o comportamento da concentração celular em função do tempo. Então eu estou simulando a concentração celular ao longo do tempo. Mas e a concentração do substrato? Consigo simulá-la também? Bom, será que a velocidade específica de crescimento é constante na fase exponencial? Né? Aqui está errado, é constante. Então, o balanço de massa de substrato, né, pode ser rearranjado
eu fico com essa equação, μs igual a 1 sobre x vezes menos ds dt. E lembrando que o μ é 1 sobre x dx dt. Né? Nós vimos também que o μ sobre ms pode ser um dx sobre um menos ds, e isso a gente já viu também que é o fator de conversão ou o rendimento yx barra s. Né? Na fase exponencial, ele normalmente é constante, esse yx barra s. Portanto, se μ é constante igual a μ máximo na fase exponencial, yx barra s é constante na fase exponencial, né? Por esta relação que μ sobre μs é igual a yx barra s, se esse é constante na fase exponencial, esse é constante na fase exponencial, esse também terá que ser constante na fase exponencial. Né? Então veja, nós ficamos aqui com ds dt igual a menos μ máximo sobre yx barra s vezes x, substituindo o x que nós tínhamos aqui ao longo do tempo, né, nessa equação, passando agora o dt para o outro lado, ficamos com ds igual a menos μ máximo sobre yx barra s vezes x0 elevado a μ máximo t vezes dt, integrando os dois lados, né, vamos fazer uma... A gente está com a equação diferencial, vamos integrar aqui, vamos integrar aqui, né? Eu posso integrar aqui, porque na verdade todo o resto... desculpa, não, integrar aqui, perdão, porque o que fica para fora da integral é o que é constante, né? μ máximo é constante, yx barra s é constante, x0, que é o x inicial, é constante, e eu chego nesta equação de s igual a s0 menos x0 sobre yx barra s vezes e elevado a μ máximo t menos 1. Então, vejam que eu tenho uma relação que me dá o perfil de S ao longo do tempo. Tá? E aí eu vou passar para vocês uma planilha em que vocês podem ver isso implementado. Portanto, pessoal, o que eu consigo fazer? Consigo simular a fase exponencial de crescimento. Né? Por um lado, eu vou ter um x ao longo do tempo, exponencial, tá? Então, só tô agora simulando a fase exponencial, tá? Vai ser um negócio assim, né? E por outro lado, eu vou ter também como simular o S ao longo do tempo. E aí eu vou ter também um perfil correspondente a esse perfil exponencial aqui. Ok? Então, vejam na planilha em Excel, que está sendo disponibilizada para vocês, como é que ficam os perfis de X e os perfis de S. E aí o interessante é que eu posso ficar brincando com os parâmetros, né? Eu posso trocar os valores de μ máximo, eu posso trocar os valores de yx barra s, eu posso trocar os valores de x0 e ver como isto impacta nos perfis de x e de s. E se eu quiser agora fazer uma simulação das variáveis x e s, né, concentração celular e concentração de substrato, para um processo em batelada, mas não somente para a fase exponencial do crescimento. Se eu quiser considerar as outras fases do crescimento. Por exemplo, a fase lag, a fase de redução de velocidade, a fase estacionária, né? Ou seja, uma situação em que a velocidade específica de crescimento é variável, ela não é constante, como na fase exponencial. Né? Como é que eu faço? Aí eu vou precisar de informações adicionais sobre a cinética, né? Como se comportam μ e μs ao longo de todo o cultivo e não somente na fase exponencial. Então eu posso, por exemplo, usar um modelo cinético para a variável μ, variável velocidade específica de crescimento. Né? Um exemplo seria usar o modelo proposto por Monod, que nós vimos lá na parte de cinética. Né? Nós vimos que o Monod propôs este modelo, que é dado por esta equação μ igual a μ máximo vezes S sobre S mais KS, né, que ele deduziu a partir de observações experimentais, e que nós vimos que é um modelo que só descreve bem as fases exponencial, de redução de velocidade e estacionária. Né? Ele não é um modelo para descrever a fase lag, por exemplo. Por que não? Porque vejam, se S é baixo, μ vai ser baixo. E não é o que acontece na fase lag. Na fase lag eu tenho S alto e μ baixo, certo?
Então, o modelo de Monod, ele, de certa forma, incorpora o fenômeno da limitação pelo substrato. Quando há substrato suficiente, a população cresce com μ máximo. Conforme a concentração do substrato vai caindo, né, que é você andar aqui da direita para a esquerda nesse gráfico, conforme a concentração do substrato vai caindo, o valor de μ vai saindo do máximo, né, aqui estava no μ máximo, e vai caindo em direção a zero. Isso é exatamente o que acontece na fase exponencial, na fase de redução de velocidade e na fase estacionária. Tá? Poderíamos usar um modelo mais completo que o de Monod? Sim, poderíamos. Só que aí, matematicamente, a resolução do nosso problema vai ficar um pouquinho mais complexa. Então, por hora, vamos adotar o modelo de Monod, né? Sabendo, tendo consciência de que nós somente conseguiremos simular a fase exponencial, a fase de redução de velocidade e a fase estacionária. Ou seja, como se fosse um cultivo em que não há fase de adaptação. Ou seja, as células já saem crescendo em fase exponencial. Né? Isso é possível? Sim, é possível de acontecer. É só a gente trazer células de uma situação anterior em que elas estão em crescimento exponencial numa condição idêntica à minha condição na qual eu inoculo essas células. Então, de novo, né, aqui eu tenho as minhas duas equações de balanço de massa em um reator em batelada. E aí o que eu tenho que fazer? Eu vou substituir o μ, a velocidade específica de crescimento, né, por esta equação de Monod. Então vejam aqui, ó, dx dt é igual a μx, e aqui eu já substituí o μ pela equação de Monod. E o ds dt, que é igual a menos μs vezes x, o meu μs eu vou substituir por μ dividido por yx barra s. Quer dizer, vou considerar que o meu yx barra s é constante durante todo o cultivo. Então, o rendimento, a capacidade dessa população de células de transformar substrato em células, ela se mantém constante ao longo do cultivo. Então, eu vou trocar o μs por um μ sobre yx barra s. Por outro lado, o μ é a equação de Monod, né? Então, eu fiquei aqui com esta equação, vejam bem. ds dt é igual a menos a equação de Monod vezes x sobre 1 sobre yx barra s. Mas o meu yx barra s, ele nada mais é do que x menos x0 sobre s0 menos s. Portanto, daqui eu consigo calcular o meu x a partir de s, por exemplo. Né? Num dado instante do cultivo, pode ser qualquer instante aqui, 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 aqui. Se eu tiver o s, eu tenho x, ou se eu tiver o x, eu tenho s. Então tem uma relação entre x e s aqui para um determinado instante do cultivo. Por outro lado, se eu pegar este valor de x, olha, e substituir isso aqui na equação do ds dt, certo? Eu vou chegar na equação 2, que é uma equação diferencial, né, um pouquinho mais complicada, e que eu precisaria resolver, eu precisaria integrar esta equação diferencial para conseguir, então, saber, por exemplo, o valor de S num determinado instante. Né? Se eu conhecer o valor de S num determinado instante, pela equação 2, eu substituo isso na equação 1 e eu conheço o X num determinado instante. Tá? Então isso me dá o perfil de S e me dá o perfil de X ao longo do tempo. Só lembrando, pessoal, que a cinética de Monod nada mais é do que uma cinética qualquer, inclusive matematicamente, né, similar à equação cinética de Michaelis-Menten, e que corresponde ao termo da velocidade de reação no meu balanço de massa de células ou de substrato. Né? Apenas lembrando que aqui a gente fala de velocidades específicas em bioprocessos, né? Enquanto que aqui, nesse slide, vocês estão vendo termos que representam velocidades de reações químicas convencionais. Aquela equação 2, que parece super complicada, por incrível que pareça, dá para resolver aquela integral. Né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas chega assim nesta equação, e que é uma equação implícita em S, quer dizer, não é um S, eu não tenho um S claramente função do tempo, explicitamente, quer dizer, S de um lado e tempo do outro. Vocês veem que eu tenho S misturado com tempo aqui, né? Não consigo isolar o S nessa equação. Então eu teria que usar métodos numéricos para resolver isso aqui. Né? Eu teria que, por exemplo,
eu teria que, bom, uma vez colocados todos os parâmetros, né, x0, yx/s, ks, min máximo, eu jogo um valor para o tempo e calculo um valor para o s. Tem jeito de resolver isso aqui. Por exemplo, no Excel tem uma função chamada goseek, né? Vocês podem procurar ajuda sobre isso lá no Excel. Uma outra opção que é mais simples é a gente usar uma resolução numérica, né? A gente tem aqui um sisteminha de duas equações diferenciais ordinárias, dx dt envolvendo s envolvendo x e ds dt envolvendo s envolvendo x, né? Nós podemos jogar essas duas equações num programa de computador, pode ser MATLAB, pode ser R, pode ser Python, e que tenha uma rotina, né, numérica para a resolução de equações diferenciais ordinárias. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu implementei isso em R. Aqui tem um scriptzinho que eu fiz, né, para resolver essas duas equações diferenciais. Na verdade, elas estão aqui, ó, se vocês olharem, o dx dt e o ds dt, né? E o R tem uma função chamada desolve, que eu estou usando aqui para resolver numericamente. Eu estou colocando como valores iniciais x igual a 0,1 e s igual a 50, como parâmetros yx/s igual a 0,45, mi máximo 0,37 e ks, que é aquele parâmetro da equação de Monod, de 0,05. Esses valores são todos muito realistas num contexto do crescimento de leveduras. Bom, mas eu mando rodar esse script e ele me produz dois gráficos, né, que vocês podem ver aqui na minha tela. Então eu tenho o perfil de x, ó, o x saiu lá do 0,1, né, chegou num valor máximo e estacionou, certo? Então eu tenho aqui uma fase exponencial, eu tenho uma pequena fase de redução de velocidade e aqui a fase estacionária. E o s, que começou em 50, né, ele foi diminuindo, foi sendo consumido até chegar em 0 e estacionou. Tá? Então, eu simulei os perfis de x e de s para um processo em batelada usando a equação de Monod. Tá? Então, não entra a fase lag nessa história, mas é um exemplo do que eu posso fazer com balanços de massa. Então, voltando aqui, eu vou deixar o script para vocês olharem com mais detalhe. Tá? Coloco isso de forma separada aí no nosso Moodle, e também esses gráficos que nós obtivemos. E aí vocês podem brincar, né? Se vocês conseguirem instalar o R no computador de vocês, com o RStudio, vocês podem brincar de simular x e s, alterando valores de parâmetros ou valores iniciais dessa nossa simulação. Ok? Para concluir esse assunto de balanços de massa em processos em batelada, né? Como é que eu projeto o meu processo? Lembra que eu falei para vocês, né, que o nosso principal objetivo é calcular o tempo de processo? Nós vamos fazer um exercício aqui um pouquinho, assim, bem prático, né? Eu preciso partir de uma meta de produção. Por exemplo, pode ser uma demanda de mercado, né? O mercado quer que eu produza, nesse exemplo aqui, 10 toneladas de massa seca de levedura por mês, né? Então, o meu objetivo é projetar um processo, um bioprocesso, para gerar 10 toneladas de massa seca de levedura por mês. Então, vou pegar essas 10 toneladas por mês, vou converter para 13,9 kg por hora, ou 13.900 gramas por hora, né? Só fazer uma conversão de unidades aqui. E vamos supor que no meu estudo que eu fiz, no meu estudo cinético, eu observei que numa batelada eu tenho 2,4 gramas por litro de biomassa de levedura de panificação num tempo de 10,6 horas. Tá? Então, do jeito que eu estou conduzindo meu bioprocesso, em 10,6 horas eu chego em 2,4 gramas por litro de biomassa de levedura. Se eu dividir 2,4 por 10,6, eu tenho a minha produtividade, que é 0,226 gramas por litro hora de levedura. Então agora, se eu pegar os meus 13.900 gramas por hora, que é o que eu quero produzir, certo? Essa é a minha meta de produção, gramas por hora, e dividir isso por 0,226 gramas por litro hora, né, que é a minha produtividade, cancelo aqui grama com grama, cancelo hora com hora, e eu vou
calcular então que eu preciso de um volume de reator de 61.504 litros. Tá? Eu preciso construir um reator que tenha esse volume para atingir minha meta de produção, dada esta cinética aqui. É claro que se eu por acaso conseguir mexer na cinética, né, se eu conseguir chegar nesse mesmo x num tempo menor, isso vai exigir daí um volume menor de reator. Né? Ou se eu conseguir atingir uma massa maior de células nesse mesmo tempo, também vai exigir um volume menor de reator. Então eu tenho que mandar construir um reator, um bioreator de 61.504 litros. Tá? Mas isso é um processo em batelada. Lembrando que todo processo em batelada, né, ele exige que primeiro a gente limpe o reator, depois nós esterilizamos o reator, colocamos o meio de cultivo, ajustamos todas as condições de temperatura, pH, etc., para então inocular com as células de levedura e começar efetivamente o processo. Então não dá para eu ter uma batelada exatamente em seguida da outra, tem um tempo morto. Né? Então quando eu for construir a minha fábrica, eu tenho que prever um volume maior do que esse, para compensar esses tempos mortos, né? Ou eu tenho que construir, por exemplo, 2 reatores. Enquanto um reator está produzindo, o outro está limpando, esterilizando, carregando ou descarregando. Ok? Então é assim, em linhas gerais, que a gente trabalha para projetar um processo, um bioprocesso em batelada. Aqui nós só falamos de S e X, né? Quer dizer, nesse meu exemplo aqui, o produto final são as próprias células de levedura, mas os mesmos princípios se aplicam quando nós temos um produto que é separado das células.